Guiada pela curiosidade e pela imprudência, Emily chegou a um antigo templo abandonado. Um arrepio percorreu a sua espinha ao sentir uma presença no ar. No entanto, ela não recuou. Enquanto explorava o interior escuro e empoeirado, uma névoa subiu do chão e as velas tremeluziram em cumplicidade com a criatura escondida. Então ela o viu. Era um Jiangshi, com sua pele pálida e rosto deformado, saltando em sua direção com uma graça desumana. O coração de Emily parou. Suas pernas tremiam, mas a paralisia do terror a manteve no lugar. Ela recitou palavras de proteção em voz baixa, mas seus lábios trêmulos mal emitiam som. Aquele ser se aproximava. Os seus passos ecoavam no templo. Emily fechou os olhos, esperando o pior. De repente, um silêncio invadiu o local. Embora suas pálpebras ainda exercessem força, ela sentiu que Jiangshi havia desaparecido. Com o coração batendo forte nos ouvidos, ela abriu os olhos e se viu sozinha na escuridão do templo. Ela ainda estava apavorada, mas um sentimento de gratidão e alívio tomou conta dela. Os Jiangshi são uma criatura parecida com um vampiro na China. Sua tradução seria como cadáver rígido e se referem a pessoas que morreram e cuja alma não encontrou descanso, seja porque não receberam um sepultamento adequado ou porque morreram em circunstâncias trágicas. Isso é uma pessoa morta, meio de um caminho entre ser um zumbi e um vampiro. Estão vestidos como agentes funerários da dinastia Qing. Por serem cadáveres, possuem a pele muito branca, com alguma tonalidade esverdeada, e sua aparência pode variar desde não muito ruim, como também o caso de uma pessoa falecida recentemente, até um estado de decomposição mais avançado. Seus cabelos e unhas brancos não param de crescer, por isso são muito compridos. Não suportam contato com o sol. Diz que acelera sua decomposição e por isso têm sido associados ao vampirismo, pois só aparecem à noite. Uma de suas principais características é a forma de se movimentar, já que fazem em pequenos saltos. Devido ao rigor mortis, seus membros ficaram completamente rígidos e eles não conseguem esticá-los ou dobrá-los. Ao morder uma pessoa, eles a transformam em outro morto-vivo. Ao contrário dos vampiros que conhecemos, os Jiangshi não sugam sangue. Eles vagam pelo mundo dos vivos em busca de energia vital, o Qi das pessoas, para se sustentarem. Eles têm poderes sobrenaturais. Eles podem trazer alguém de volta à vida, o que é ainda mais assustador. Podem possuir alguém através do seu espírito. Aqueles que acreditam na existência dessa criatura afirmam que ela volta para se vingar por não ter uma sepultura sagrada, ou para ser enterrada com seus familiares caso tenha perdido a vida longe de casa. Nas aldeias tradicionais chinesas, podia-se contar com um ritual fúnebre para trazer os mortos para casa quando eles morreram longe. Foi realizado por sacerdotes taoístas que reanimaram o cadáver e o ensinaram a pular para sua cidade natal. Os monges viajavam à noite e tocavam sinos para avisar os habitantes das aldeias por onde passavam, pois era considerado azar para uma pessoa viva ver um Jiangshi. Este serviço era caro e nem todos podiam pagar. Os monges taoístas podem controlá-los ou detê-los com feitiços, mas também existem métodos populares para mantê-los afastados, como deixar punhados de arroz nas estradas. Desta forma, os Jiangshi se distraem e contam os grãos. Outras formas são colocar uma tábua de 15 centímetros de altura para evitar que eles entrem nas casas com os seus pulos, utilizando ovos de galinha que são capazes de repeli-los. Os espelhos, pois se assustam ao ver o seu reflexo. Ou colam na testa um papel com feitiço escrito na posição vertical. Mas de onde vem essa criatura? Alguns podem pensar que eles se originaram como resultado de forças do mal ou do próprio diabo. No entanto, diz que sua lenda tem mais de 2.000 anos e que foi transmitida através de boca a boca das pessoas. Naquela época, o imperador Qin Shi Huang estava prestes a conquistar e unificar a China. Seu objetivo era unir todos os estados e criar uma nação única e muito poderosa. Durante as guerras que eclodiram durante sua conquista, muitas pessoas foram enviadas às fronteiras de cada estado para impedir as invasões. Alguns deles viajaram para muito longe e morreram muito longe de suas casas. Dadas as circunstâncias, devolver os corpos às suas casas era muito complicado. Por isso, na maioria das vezes, eram deixados onde morreram.
ou no máximo enterrados perto da zona de batalha. As famílias dos falecidos tiveram muita dificuldade ao receber a notícia, sabendo que o seu ente querido não teria um enterro sagrado e que não descansariam em paz. Por esta razão, eram compensados com estes rituais fúnebres realizados por sacerdotes taoístas. Para transportar o cadáver rígido, os sacerdotes o amarravam em varas de bambu e os carregavam, mas a flexibilidade do bambu fazia com que ele se curvasse ao caminhar e, para quem o via de longe, parecia que o corpo saltava constantemente. Esse movimento deu a impressão de que o corpo estava se movendo e os familiares pensaram que algo havia acontecido de errado no ritual. Eles não desconfiavam dos sacerdotes, mas acreditavam que uma força maliciosa havia impedido o retorno dos seus entes queridos. Assim começaram a ser ouvidos rumores de que os corpos haviam sido possuídos por espíritos em vez de sua alma original, transformando-se em demônios. O boato de que os mortos se tornaram entidades malignas se espalhou por grande parte do território chinês, garantindo a sua aparência aterrorizante e sua extrema palidez. A aparência que descreveram, sua palidez, unhas compridas e dentes afiados, correspondia à descrição dos famosos vampiros da Europa Oriental. Daí a sua definição como vampiros chineses. Em outros escritos é dito que quando um cadáver era suspeito de ter se transformado em Jiangqi, um sacerdote taoísta selava o caixão com um fio de tinta pela manhã e o deixava em um local com luz solar suficiente. Se o caixão fosse danificado, uma grande quantidade de arroz glutinoso era derramada sobre a área quebrada e o caixão era selado com fio de tinta. A linha de tinta era feita de tinta imperial, um líquido misturado com sangue de crista de galo e cinábrio, derramado em um fio de algodão para formar a linha Ziyang. Por ser uma ferramenta usada pelos artesãos para medir, também simbolizava a justiça do céu e da terra. Depois disso, o caixão foi quebrado, criando rachaduras na direção do sol e do vento, e nele foi despejada uma grande quantidade de arroz glutinoso. Foi esperado até pouco antes do meio-dia, quando o qi estava mais abundante, e o caixão então era aberto. Caso fosse observado alguma anormalidade no corpo, ele seria arrastado e exposto ao sol. Os sacerdotes taoístas colocavam talismãs e arroz glutinoso, especialmente tirado e tratado nas orelhas, narinas e garganta do cadáver, e finalmente derramavam óleo sobre ele e ateavam fogo. Não esquecemos que hoje é a quarta do terror, e não podemos nos despedir sem deixar vocês com uma história aterrorizante. Vamos começar. A aldeia de Qinglong, na província de Yunnan, foi envolta em uma densa neblina durante grande parte do ano. Os seus habitantes viviam de forma pacífica e respeitosa com as tradições ancestrais, mas ao entardecer o ambiente mudava. A aldeia guardava um segredo obscuro, que eles inclusive guardavam durante séculos: a presença de Jiangqi. Dizia-se que anos atrás um guerreiro chamado Li Chen morrera numa guerra próxima e fora enterrado num canto do cemitério local. Sua família, sem saber que ele havia sido mortalmente ferido em batalha, ou onde ele estava, não realizou os rituais fúnebres adequados. E a sua alma, atormentada pela falta de paz na morte, regressou como um vampiro chinês. O silêncio reinou em Qinglong ao cair da noite. Os habitantes sabiam que qualquer ruído poderia atrair a atenção daquele ser. Suas cambalhotas ecoaram pelas ruas escuras enquanto ele procurava energia vital. Os amuletos tornaram-se a única linha de defesa dos vizinhos. Um dia, um jovem chamado Zhang veio à aldeia em busca de respostas sobre seu passado. Ele nasceu lá, mas partiu ainda criança após a morte de seus pais. Anos depois, ele voltou com a esperança de aprender mais sobre sua infância. Desde a sua chegada, o jovem notou uma atmosfera misteriosa. Os habitantes pareciam temerosos e evitavam responder às suas perguntas. Intrigado, ele começou a investigar. Os anciãos da aldeia, depois de muita insistência, compartilharam com ele a lenda de Jiangqi. Durante semanas, ele investigou incansavelmente, reunindo informações dos moradores e explorando o cemitério. Uma noite, enquanto inspecionava o túmulo de Li Chen, ele notou uma marca estranha na terra perto do túmulo. Parecia um padrão de listras e círculos, mas ele não conseguia entender o seu significado. Na manhã seguinte, ele voltou ao cemitério armado com uma pá e uma escova. Ele começou a cavar cuidadosamente o chão ao redor da marca estranha e encontrou um livro antigo. Estava muito degradado, mas parecia ser algum tipo de manual usado pelos taoístas para controlar Jiangqi na aldeia, isso há séculos atrás.
Os textos falavam de um antigo ritual que poderia libertar os mortos-vivos e lhes dar descanso eterno. Determinado a pôr fim à ameaça de Jiangxi, Zhang começou a estudar os textos e a se preparar para o ritual. Ele sabia que não conseguiria fazer isso sozinho, então procurou ajuda aos anciãos da aldeia. Juntos, eles se prepararam para a cerimônia que acabaria com a maldição. Naquela noite, a cidade ficou em silêncio. Zhang e os mais velhos se reuniram no cemitério, com velas acesas e amuletos nas mãos. Eles começaram a recitar os antigos encantamentos e a realizar os gestos descritos nos textos. O vento soprava frio à medida que o ritual avançava. A tensão no ar era palpável e Zhang podia sentir a presença de Jiangxi se aproximando. Os saltos desumanos se tornaram cada vez mais audíveis, ressoando como tambores de guerra. De repente, o espírito emergiu das sombras. Sua pele pálida e decomposta brilhava sob o luar. Seu cabelo longo e retorcido balançava conforme ele se aproximava, e seus dentes afiados brilhavam como lâminas. Seus olhos, sem vida, olhavam avidamente para Zhang e os mais velhos. A batalha começou com um rugido. Jiangxi saltou em direção ao jovem, com suas garras afiadas prontas para rasgar a carne. Zhang habilmente evitou o ataque e jogou um amuleto protetor no rosto da criatura, que desapareceu como uma nuvem de fumaça. Mas Jiangxi não parou. Ele continuou a pular e atacar ferozmente, seus movimentos tão rápidos que ele mal conseguia acompanhar. Zhang e os mais velhos lutaram bravamente, jogando amuletos e recitando feitiços, mas Jiangxi foi implacável. Li Chen, o guerreiro que retornou dos mortos como aquela terrível criatura, estava assumindo o controle da situação. Os mais velhos estavam exaustos e feridos, mas se recusaram a desistir. Eles sabiam que, se não impedissem, a aldeia continuaria condenada. Finalmente, com um último esforço desesperado, Zhang aproximou-se do túmulo de Li Chen. Ele realizou um ritual para tentar trancar o guerreiro de volta em sua tumba. A terra tremeu de fúria e Jiangxi gritou em agonia ao ser arrastado de volta para o túmulo. O silêncio caiu sobre o cemitério enquanto as nuvens se dissipavam, revelando uma paisagem desolada. Eles haviam triunfado, ou assim acreditavam. De repente, a neblina se adensou novamente, envolvendo-os em uma escuridão ainda mais profunda. Os aldeões que viviam perto do cemitério observaram com medo enquanto as sombras pareciam ganhar vida própria. De repente, o chão abaixo deles tremeu violentamente. Uma mão esquelética emergiu do chão, agarrando Zhang pelo tornozelo. Foi o Jiangxi que não desistiu. Seus olhos vazios ardiam como uma fome insaciável enquanto ele puxava o jovem. Os mais velhos tentavam ajudá-lo, mas Jiangxi os atacou ferozmente, o jogando fora. Zhang lutou desesperadamente enquanto Jiangxi o arrastava para sua cova aberta. Seus dedos afiados cravaram-se na carne do jovem enquanto ele gritava em agonia. A lua brilhou sobre eles, iluminando a cena horrível. Um grito terrível ecoou por toda a aldeia. A terra tremeu mais uma vez e, desta vez, não foi Jiangxi que emergiu, mas uma horda de antigos guerreiros chineses mortos-vivos que foram despertados pela tentativa fracassada de derrubar Li Chen. Os mais velhos e Zhang tentaram lutar contra a maré daquela espécie de zumbis, mas foram derrotados. Os aldeões que não tinham participado no ritual assistiram aterrorizados a partir de suas casas enquanto a aldeia se transformava num campo de batalha. Gritos encheram o ar e a névoa ficou vermelha com o sangue derramado. À medida que o caos se espalhava, Zhang percebeu que sua tentativa de parar a maldição havia desencadeado um pesadelo ainda pior. A aldeia de Qinglong estava condenada. Os mortos-vivos devastaram tudo em seu caminho, absorvendo a energia vital dos habitantes. A neblina nunca se dissiparia e a aldeia cairia no esquecimento, perdida para sempre no abismo da morte e do horror. A aldeia de Qinglong havia caído nas garras da escuridão, e nenhuma alma viva jamais se aventuraria naquele lugar amaldiçoado novamente. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!